Vamos colocar de pé, vamos dar início ao estudo da manhã de domingo. E eu amo falar de escola dominical, porque minha vida toda foi sempre assim, marcado domingo. A escola bíblica dominical. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito é o teu santo nome, Pai. Glorificado aquele que vive e reina para todo sempre, Pai. Louvado e engrandecido é o teu santo nome. Meu Pai amado, te louvamos, ó Pai, reconhecendo a nossa pequenez, Pai, reconhecendo nossos pecados, que são muitos, Pai, e necessitamos da tua graça, Senhor, necessitamos da tua misericórdia, Pai. Senhor, nos lava, Senhor, de toda impureza, Pai. Renova o nosso entendimento de Ti, Pai, para que possamos aprender, receber de Ti a verdade a cada dia, Pai, e que sejamos conduzidos por ela no nosso caminho, Pai. Muito obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão. Nós oramos com esse início de escola, te agradecendo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, nós estamos começamos a falar sobre a verdade, não é isso? Sim. Então, na semana passada, quando iniciamos a falar, nós falamos sobre o versículo mais conhecido de toda a Bíblia. E ficou muito mais evidente depois que o ex-presidente passou a usar. Que é João 8,32. Só que uma coisa que nunca ninguém comentou, eu pergunto aqui se alguém já ouviu. Se alguém já ouviu, por favor, compartilhe aqui. Ninguém verificou que a frase não é conhecereis a verdade, é e conhecereis a verdade. E. O e torna essa frase sozinha uma frase o quê? Reticente, não torna? Reticente, ou seja, eu o quê? E conhecereis, ninguém começa uma frase, e conhecereis a verdade, o e condiciona alguma coisa anterior. E nós vimos que esse condicionamento era o quê? Vamos ver de cabeça. O versículo 31 fala aqui, se vós permaneceis nas minhas palavras, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. E sendo os meus discípulos, ou seja, um discípulo está aprendendo, não está? O tempo todo. E você permanecer, você vai conhecer a verdade. E nós comentamos com o evento do cego, lembra? Que a verdade, você a conhece imediato e a conhece no decorrer da sua experiência. Então a verdade, ela está vinculada à experiência. E a verdade é Cristo. Era o que ele falava. Quando fala assim, e conhecereis a verdade e ela vos libertará, esse libertar é o libertar literal do pecado. Quando os fariseus discutiam com Cristo, eles falavam assim, eles redarguiam, eles enfrentavam, e Jesus falava assim, olha, não pense que eu vim para julgar-vos. A palavra que eu vos tenho dito, já leram isso? Esta vos julgará no último dia. Então hoje nós vamos ver uma outra parte desse entendimento da verdade. O vínculo com a condenação. Alguém fala, vínculo? Sim. A verdade, pense na verdade como uma pessoa totalmente definida na tua frente. A rejeição da verdade, ela não é uma coisa simples de se entender como falar assim, rejeitou a Deus e foi condenado. Não, a rejeição da verdade, você rejeita o que é verdadeiro, ou seja, eu não quero. Você não rejeita porque você se equivocou. Não há rejeição da verdade assim, por acidente. Eu rejeito a verdade assim que eu vejo que ela é verdade. Por quê? Assim que eu vejo que ela é verdade, o que ela faz conosco? Pensem bem. Assim que eu verifico, a verdade, e eu me coloco diante dela, e ela se apresenta para mim e eu me apresento para ela. Assim que os atributos da verdade, os detalhes da verdade aparecem para mim, porque eu passo a conhecer, o que isso faz comigo? O que isso faz com o homem pecador? Pensem bem. Eu vivo desejando a verdade. É como você desejar uma coisa muito boa. Entenda. Desejar assim, um exemplo. Eu quero muito me casar com fulano.
uma mulher, um homem, casar com... porque a minha vida com aquela pessoa. Aí quando ele se casa, que sacramentou aquilo ali, é que ele vai ver que não era muito bem o que ele queria, ou que aquela situação confronta coisas que são mais importantes na vida dele. Exemplo, lembra-se da palavra semeador? Teve a que caiu na beirada do caminho, não é isso? E teve que cair nos pedregais, e logo nasceu, porque não tinha raiz profunda, não é isso? E teve que cair no meio dos espinhos de uma forma ou de outra. Germina. Só que a situação à minha volta começa a sufocar a verdade. Começa a sufocar a verdade. Então sabe o que eu faço? Ao invés de vencer, eu pego e me retiro. Porque isso que é verdade, isso que sufoca a verdade, são justamente as minhas práticas. É o que eu vivo nesse mundo. E a mentira, ela está o tempo todo conosco agora, em tempo real. Você pode ver, observe uma coisa. Todos os nossos pecados, eles têm uma abrangência de falso perdão. Quer ver um exemplo? Você pratica tal coisa, na sua mente durante o dia, você verifica um monte de coisas que chegam até você que amenizam aquilo ali. Ameniza. Frases como: eu estou numa situação muito ruim diante do Criador. Mas Deus conhece o meu coração. A própria frase já é enganosa. A própria frase é para condenação. Porque quando a Bíblia fala que Deus conhece o nosso coração, Ele vai achar coisas fantásticas e maravilhosas ali? Não! Ele vai achar tudo que está oculto. E outro detalhe também. A verdade, ela manifesta a situação. Deixa a Bíblia aberta em João capítulo 7, por favor. Nós vamos entender isso. A permanência na palavra, ela causa uma revelação à pessoa. Ou seja, se eu sou discípulo de Cristo, eu permaneço no que está sendo ensinado, então eu vou conhecer a verdade, ela não vai me afastar. Porque o próprio ensinamento de Cristo está conduzindo você a isso. Dá mais uma impressão de final de diploma de curso, sabia? Durante o curso você até sabe já quase tudo. Mas quando finaliza, que vem assim, toma aqui, o certificado, você está realmente autorizado. Ser liberto, no caso, seria do pecado. Quando fala que quando eu conheço liberta do pecado, senão é que a gente não perde, né? Mas assim, amenizar, você pode dizer. Na verdade, quando fala libertar do pecado, ele fala que aquilo que nos condena o tempo todo, assim, pensa assim, antes de Cristo, nós estávamos debaixo da ira, como já estudamos. Quando a palavra vem, essa palavra garante para você que você pode ser limpo. Ela tira você das garras das trevas e transporta para Cristo. Por isso ele fala, se vocês ouvirem as minhas palavras e permanecerem nela, ou seja, crerem, vocês vão conhecer a verdade. Ou seja, mas isso faz com que a gente não peque? Não, liberta o teu coração e tua mente do poder do pecado. Por isso que a palavra ensina, já não serve mais ao pecado como o quê? Como escravos, escravizado pelo erro. É como você falar da palavra para alguém e a pessoa diz, a minha vida não tem mais jeito. O que ela está? Não está escravizada? Ele está escravizado numa verdade. A minha vida não tem mais jeito, mas é uma verdade para ela e uma mentira aos olhos de quem conhece a Cristo. Ou quando diz que assim, que não tem pecado, também está no mesmo nível? Que a pessoa fala que não tem pecado? Eu conheço pessoas que Não, tem pecado. é porque as pessoas desse mundo, elas acham que pecado é aquilo que elas deixam de praticar por moral, por moralismo. Vamos dar algum exemplo? Como é que era a frase antigamente? Agora você não ouviu muito não, mas eu não roubo, não mato, não é isso? Eu não fumo, não bebo. Então, moral da história, eu sou uma pessoa sã, não sou? E os sãos precisam de médico? Se você é uma pessoa sã, você precisa de médico, a ironia de Cristo. Eu vim para os doentes, os sãos não precisam de mim, mas não existe são. Porque esse detalhe, eu não roubo, eu não mato, nós sabemos que a verdade, ela habita num local. Esse local tem o quê?
quero que vocês observem isso. A verdade, ela está no local fisicamente o quê? Fisicamente o quê? Quando eu contemplo tudo direito. Quando está tudo explícito na minha frente. Esse local tem o quê? Luz. A verdade, ela habita na luz. Não existe controvérsia. E vocês vão ver que o próprio Jesus falando, um incrédulo chegou para ele e falou assim, fez uma pergunta para Cristo, vocês vão ver. Capítulo 7, versículo 17. Todo mundo achou? Aí? Sim. 7, versículo 17. Lê, Joyce, para mim, por favor. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus. Tá, faz o seguinte, lê o 16 primeiro. E Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Para aí, só um pouquinho. Eu chamo a atenção sempre na escola para uma coisa que eu fiz a vida toda. Observem a frase. Observem o texto, mesmo em português, não fica preocupado o que isso quer dizer. Observe a tradução, olha. A minha doutrina não é minha, ele não está falando, olha, não é minha. Mas é de quem? Daquele que me enviou. Aqui já começa a revelação da verdade. Olha, o que eu estou falando para vocês não pertence a mim. É como você, quem já irritou uma pessoa falando da palavra de Deus, mas não com a intenção de irritar, falando apenas a palavra pura e genuína. Pessoas se irritam. Assim, pessoas se irritam de ouvir a palavra. Por quê? Porque dentro do coração dela fala assim, eu não quero ouvir isso. Não aceita, né? Não, mas não é nenhuma imposição, basta você apenas comentar da beleza da palavra. Ela já fica irritada por dentro. E eu falo isso de um monte de pessoas que dizem professar o nome de Cristo. Mas basta ela estar no mau dia, ou não consegue vencer um erro, ou não consegue vencer uma situação que é adversa. Quando a palavra vem, a primeira coisa que faz, que vem no coração, e é isso que Cristo está falando, ela realmente fala assim, eu não consigo vencer tal coisa. Então, aquilo que me diz que isso é uma mentira, que eu consigo vencer, me irrita, porque eu não consigo. É como eu olhar para a Joyce e ver a Joyce praticando uma coisa que eu não consigo praticar. Olhar para a irmã Elizabeth e a irmã Elizabeth consegue fazer uma coisa que eu não faço. Mas eu gostaria de fazer. Ao invés de tentar, a mentira vem e fala assim, você não vai conseguir. Então você vira o quê? Entendeu, Beth? Vira escravo. Agora o que Cristo fala? E diz, a minha doutrina não é minha, mas daquele que o quê? Me enviou. Então o Pai, olha bem, para que não houvesse nenhuma acusação, o Pai, vamos pegar assim, falou, falarás isso, anunciarás isso. Aí ele dá a comprovação. Repete, Silvia, aí, deixa eu repetir o 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Repara bem, se você não prestar atenção, fica meio confuso isso, ó. Se alguém quiser fazer a vontade dele quem? Isso. Preste atenção, fazer a vontade dele. Preste atenção nessa frase, fazer a vontade dele, que isso vai chamar a atenção mais na frente. Pela mesma doutrina, ou seja, por aquilo que eu estou falando, não é isso que ele está dizendo? Por aquilo que eu estou dizendo para vocês, vocês vão conhecer se ela é de Deus. Ó, eu quero fazer a vontade de Deus. Existe alguém aqui que vocês conhecem? Claro, existe, mas vamos colocar como a maioria não faça isso. Que realmente você xingue a Deus e fala assim, ó, e tal, pode ser até que você encontre um louco. Mas geralmente as pessoas falam assim, se não for Deus na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Ela não tem nada com Deus, mas ela assume. Se não fosse Deus na minha vida, se não fosse Deus na minha vida, estaria acabado. Porque ela assume que mesmo não tendo uma posição de arrependimento diante de Deus, ela sabe que o Senhor está segurando a vida dela. Ele diz, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus. O ensino, quando você se aproxima do Pai, o ensino, o próprio ensino vai provar se ele é verdadeiro ou não. Se é uma coisa inventada. Não tem como se aproximar do Pai, como o Alessandro falou, da região que habita o quê, você falou? Muita luz. Muita luz. Sem que você deseje conhecer.
Estou sendo claro? Olha só, eu desejo conhecer. Então eu me aproximo da onde? Se eu quero conhecer uma coisa, quer ver? Quem já abriram algum conto que muitos anos não abria? Como se assim, Jesus já lembrou, tudo tem certo, tudo sai tudo da luz. Nunca repararam isso não? Tudo, bichinho, rato, tudo sai da luz. Por quê? Porque a luz manifesta que eles estão ali. É simples, é uma regra básica. Toda vez que você se aproxima da verdade, ou que você deseja a verdade, ela vai expor a tua vida. Então vão acontecer uma dessas duas coisas. Ou você vai se entristecer porque você gosta da vida que você tem, ou você vai ser contristado e vai falar assim, mas isso que eu estou vendo é mais importante para a minha vida. Eu renuncio isso porque eu quero aquilo. Então Jesus está dizendo, vocês vão saber pela própria doutrina que eu estou falando, se ela procede de Deus ou se procede de mim mesmo. Foi uma discussão que estava acontecendo. Com relação ao caso do cego, os irmãos se recordam que nós falamos que a experiência é uma coisa importante? Só que muitas pessoas têm experiência. A única diferença do cego é que ele permaneceu firme naquilo que aconteceu com ele. Ele não permaneceu firme porque alguém falou assim, cara, fica firme. Não! Ele olhou o fato e falou assim, olha, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas a pessoa que vocês estão falando mal foi a pessoa que libertou a minha vida. Ela libertou a minha vida. Então teve aquele crescendo de homem para profeta e no final de profeta para o Senhor. Não vou pedir o Senhor para abrir não. No final, quem encontrou ele? No finalzinho, Jesus. O que Jesus perguntou para ele? Sempre. Você crê? Como é que fala a frase? Vamos ver aqui. No finalzinho do capítulo 9. Aqui. Jesus, ouvindo que tinha expulsado, versículo 35, e encontrando, disse, crês tu no Filho de Deus? Por quê? Lembra que nós lemos agora 17? Não estava tendo uma discussão dizendo que ele falava do que era dele? Ele falava, não, eu falo o que eu ouvi do Pai. Aí ele fala assim, ele respondeu, quem é ele? Agora vocês vão lembrar de uma coisa que nós falamos aqui agora. Ó, quem é ele para que eu creia nele? Quem é ele? Não está fazendo a pergunta? Leia, irmã Beth, o versículo 38, ou o versículo 17. Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E vai. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Pronto. O que aconteceu aí? Ele não perguntou quem é? Então, a partir desse momento, o que aconteceu com ele? Pensa bem, aqui, ó, ele falou, quem é? Não sei quem é. É o que fala contigo. Ó, sou eu que estou falando contigo. Eu que pratiquei isso na tua vida. Não houve uma apresentação aí? Sim. Agora, lembre-se de Jó? Eu te conhecia somente de quê? De ouvir falar. Ah, todo mundo conhece a música da música, né? Depois fizeram a música, todo mundo conhece essa parte. Não tem nem mérito falar, assim, por causa da canção que fizeram com essa parte. Ele fala assim, olha, eu te conhecia de ouvir. O cego conhecia de quê? De ouvir. Ele ouviu a voz, não é isso? Vai lá, lava, tira um tanque de celular, mas ele não sabia quem era. Então, lembrem-se, se vocês permanecerem as minhas palavras, verdadeiramente serão meus, pertencentes a mim, meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade com essa experiência de permanência. Aí, quando ele fala assim, quem é, Senhor, para que eu creia? Jesus disse, é este que fala contigo. Ele não podia falar assim, o Senhor, eu esperava uma coisa melhor. Eu esperava uma pessoa empoderada fisicamente. E ele falou, eu creio. Essa palavra é muito importante. Eu recebo a verdade. Eu assumo que tudo que eu enfrentei até agora, inclusive a minha expulsão, que nós comentamos no domingo passado, eu não me arrependo, porque eu vejo, meus olhos estão vendo. Então, lembrando de Jó de novo, eu te conhecia somente de ouvir, mas agora os meus olhos veem você, não é isso? E por isso eu dou salto de alegria, é isso que diz em Jó? Como é que diz, Santo, lembra? No entanto, eu me abomino no pó e na cinza. Isso, a minha tradução é assim, por isso eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Quando você tem encontro com Deus, Roberto, a tendência é uma diminuição.
mas com glorificação ao Senhor. Você se diminui, não é porque você literalmente, eu estou diante de Deus. Acontece matematicamente, a verdade limpa você. Ela limpa você. Então tudo aquilo que era vantajoso para você na sua vida, começa a ser tirado. Porque você fez essa escolha. Eu quero a verdade. E a verdade é como a sua carne vai sendo consumida e vai tirando tudo, e você está nua diante de Deus. Ou seja, está exposta diante dele. Não há nada que te segure, porque você conheceu a verdade e a recebeu. Agora, quando Jesus fala permanecer, que tipo de permanência é essa? Pode ser uma permanência o quê? Somente intelectual, não é isso? Ou seja, eu estou ouvindo, estou aprendendo. Pode ser uma permanência de alojamento. No grego fala essas duas, fala 3. E tem a permanência de mudança, ou seja, de não ter, você não mudar. Você pode muito bem permanecer assim, fisicamente, ali, eu não falto nenhuma aula, não falto nada. Parou ali. Eu falto uma aula, não falto nada. Mas, quando você permanece e não muda assim, ou seja, eu não sou discípulo de Cristo, o grego chama atenção essa parte. O Alessandro, assim sentou aos pés de Cristo, você começa a ser outra pessoa, você não está sendo ensinado. Se você está numa aula de bateria, alguma coisa, ou de um instrumento musical, você passa a observar não só o instrumento, como também quem está te ensinando. Porque você quer absorver aquilo ali. Com essa tendência, você não muda. Aí chega no final da aula, no final do curso, o Alessandro resolve fazer o seguinte: não, eu vou criar meu próprio método. Não permaneceu. Entendeu? Essa permanência é não mudar. É não mudar. De forma alguma. Aquilo que você aprendeu, daquela forma você fica. Daquela forma você fica. Ou seja, você foi ensinado por Cristo, permanece no ensino dele e não se dobra nem um minuto. Por que a gente comenta isso? Depois de anos de pessoas servindo a Cristo de boca, as pessoas pronunciam assim: ah, não era bem isso que eu pensava, não. Pensa bem, quantos já falaram isso? Começa com aquele rigor, aquela coisa boa, aquele empreendimento no em seguir a Cristo, e de repente ele vai parando, e para não assumir que parou totalmente, sabe o que ele faz? Para continuar mantendo o título, ele mente. Ele mente. Ele fala assim: não me afastei de Cristo não. Não que alguém o acuse, mas ele não fala: não me afastei de Cristo não. Eu não me afastei não. Pelo contrário. Eu estou fazendo tudo só que de uma forma mais amena. Eu estava muito afoito com relação a isso. Vocês acham que quem caminha para o reino de Deus verdadeiramente pratica exageros? Você acha, Sandra, que quem pratica, segundo quem caminha para o reino de Deus, olha, o meu caminho é o reino do Senhor. É o reino do Senhor. Você acha que essa pessoa vai praticar exageros? A Bíblia diz que são poucos os que se salvam. Então não há exagero. Não há exagero. O caminho é um caminho rígido, mas não rígido em termos de falar assim: podia ser melhor. Rígido porque você que está no caminho percebe impedimentos. Não é rígido porque você deixou a sua casa. Um exemplo, não é rígido porque você deixou a sua vida mundana. É rígido porque para você permanecer nele, você querendo, há lutas. Ele falou alguma coisa, Beth? Perguntar assim, quando a gente fala nessa rigidez, no servir, nessas coisas todas, assim, é porque de repente, hoje não sei como está, que eu não tenho quase andado, mas antigamente havia uma rigidez assim, de costumes muito fortes que às vezes afastavam as pessoas assim, de dentro do templo, vamos dizer assim. Não sei se eu estou me explicando. Tá sim. Então, aí o servir a Deus aqui que você está falando é servir a Deus direto, né? Sem essa interferência, assim, igreja, vamos dizer. Assim, que há pastores que botavam uma carga pesada. Uma carga tão pesada que fica difícil, né? A Bíblia... Assim, até, por exemplo, eu congreguei num canto que até para rir era difícil. Eu falei, vai dar ruim, porque eu era uma pessoa que gostava de rir, de brincar, então não podia. Era chamada a atenção. Então, até minha filha perguntou: mas Jesus ria? Não, esqueci. Não, mas então, Beth, olha só, lembra do que nós lemos agora 17?
como vocês ouvirem a minha palavra, saberão se ela é do Pai ou se é de mim mesmo. Então essa rigidez não é uma coisa que você conta assim, ó, que coisa rígida. Exemplo, uma pessoa muda a sua vestimenta. Exemplo, ela conheceu a verdade, ela mudou a sua vestimenta. A palavra de Deus fala assim: recebei aos olhos de vocês os fracos na fé, mas não para condenar-lhes os escrúpulos, ou seja, aquilo que eles acham errado. Fraco na fé não é que a pessoa, por fazer isso, ela é fraca e crê menos, e eu que não faço nada disso, creio mais. Não. Fraco é aquele que vive com medo o tempo todo. Não é o temor, é medo. Então ele acha... No inferno, por exemplo. Não, ele acha que ele mudando muita coisa na sua vida vai amenizar isso, quando na verdade essa limpeza não é feita por nós. Por quem é feita a limpeza na nossa vida? Isso. E quando, pelo Espírito de Deus, e quando ele habita em você, a tendência é ele tirar tudo, é você não conseguir mais viver com nada disso. Não conseguir viver. Aí antigamente as pessoas tinham essa visível rigidez. Mas lembre-se de uma coisa: havia tanta heresia como havia agora? Como agora? Não tinha, agora é aberto. As pessoas não têm medo de... A pessoa que é fraca não tem o medo do inferno, as pessoas têm o medo da morte. É que seja. Não é medo, ela falou medo do inferno. Não, porque a maioria das pessoas não nem creem no inferno, eu escuto quase todo dia. O inferno é aqui mesmo. Não, mas também é. Não, eu conheço. Mas as pessoas falam, tem esse negócio. tem medo do inferno, não tem. A maioria tem medo da morte. Eu conheço um irmão que ele ia para a igreja porque ele tinha medo de ir para o inferno. A preocupação dele era essa. Sei. Então ele achava que estando no templo ele não iria, porque não tem nada a ver. Né? Olha, Será? Beth, todo mundo vai pensar uma coisa, mas esse que está aqui na frente falando, viveu mais de 20 anos da vida dele, tendo ciência de que ia para o inferno. Deixa eu Pode falar. uma coisa. Se você for olhar por tempos, assim, períodos, há muitos e muitos anos atrás, certo tipo de instrumento não podia ser usado na igreja porque era instrumento mundano. Certo tipo de postura não podia usar na igreja porque era um tipo de postura... Mas escuta, isso é interessante que ele está falando. Um tipo de postura, no caso assim, do mundo. Vai se passando os tempos e aquilo ali vai sendo, exemplo, vencido, e vai surgindo no caso, novos limites. Aqueles instrumentos passaram, aí vai passando tempos em tempos. No entanto, uma coisa só dá para se observar. Se você tem filhos, você vê que um filho gosta de azul, o outro gosta de verde, e na verdade você chega e vê que aquele filho ali está gerando um certo tipo de problema para ele mesmo, você chega, senta com seu filho, conversa e acompanha o seu filho. O problema é que os pastores olham o seguinte, exemplo, os líderes. Vamos lá, instrumento. Teve uma febre mundial sobre a parte de um tal de instrumento aí, um tal de ritmo de rock. Então vamos fazer o seguinte, vamos atacar de forma maciça. Quem espirrar, não, você não pode tocar disso. Gera-se uma generalização e você pune todos ao invés de sentar e falar o seguinte: vem cá, fala mais sobre isso. Ao invés de você ser pastor ou pai, você apenas coloca normas, fica mais fácil de você Mas ver. eu quero pegar um gancho do que você falou. Olha só, antigamente não proibiam as coisas. Sim. Mas olha só o que deu vencer isso aí. Você falou, foi sendo vencido isso, Sim, não foi? foi sendo vencido. Aí o que aconteceu? Melhor seria se tivesse continuado proibindo. Vê se você entende. Eu estou dizendo assim, melhor seria. Porque aquilo que é ruim para a nossa vida hoje, olha bem, nossa, que rigidez. Um exemplo, caramba, o Gero fala em reino de Deus, o Gero fala o tempo todo em caminho do Senhor, em situações que são contrárias à vida da pessoa, mas na verdade, naquela época, quando se condenava alguma coisa, se condenava porque não queria que você chegasse ao que está acontecendo hoje. Hoje, profanou tudo. E outra coisa, não tem, já viu quando profana e não tem como voltar? Já viu? Profanou de tal maneira que eu já não sei mais como é que é o santo. Eu não sei mais. Irmãos, esse é o problema da rejeição da verdade. A rejeição da verdade, quando fala assim, permanecer, eu até escrevi a frase aqui,
terão convicção do fundamento da palavra do seu libertador. Convicção, a verdade faz com que, Joyce, você tenha convicção. Eu estava conversando com a Joyce, essa semana, vou até comentar aqui que a gente conversou. Olha bem, eu passei a minha vida toda, uma boa parte dela, doente, mas doente assim, fraco, caindo pelo tabelão, doente com doenças sérias, mas ao mesmo tempo sustentado. E em todas elas, eu não se assuste que eu vou falar, isso é meu. E em todas elas o Senhor me segurou com suas mãos. Agora, no final da vida eu seria covarde. Isso sim, eu falei para Jorge, eu jamais, Senhor, não me permita eu ser um covarde. O Senhor me sustentou a vida toda, e no finalzinho eu resolvo tentar salvá-la. Alguém vai escandalizar. Que isso, Geraldo? Mas isso é uma coisa boa? Não. Isso é covardia, porque o Senhor não te deixou nenhum minuto. Quer ver um exemplo? Abra no Salmo 103, por favor. Estão falando da verdade. Olha bem a expressão do salmista com relação à verdade. Ele dá uma bronca. Ele dá uma bronca na própria alma dele. É que cada local são várias doutrinas. Entende? Cada local agora tem uma doutrina, que o Sandro falou. Então, se você mudam as coisas, não existe mais uma denominação evangélica, cristão ou católico. Sim. Cada local tem uma doutrina. Cada Silvia, eu estou entendendo tudo isso. Eu estou dizendo o seguinte, compara. Você foi rígido a vida toda com seu filho. Sim. Calma. O outro não foi. No final, eu estou falando em comparação, no final das contas, você vai desejar ter sido rígido. Quer ver quantas vezes você não ouviu uma palavra assim, por que você não deu um soco na minha cara para eu não fazer? Depois que a pessoa pratica alguma coisa, ela culpa quem podia ter protegido ela. Mas só naquele momento, no momento ela não quer aquela vida. Leia, olha só, Salmo 103. O que diz? Nós compartilhamos isso, eu e a Joyce. É 103? É. Olha só. Lê o 1, lê o versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Em tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ó, está avisando, ele está falando para a própria alma. Bendiga, minha alma. Aquilo que eu sinto, bendiga o Senhor. A alma não é a fonte de sentimento do nosso ser? Não é isso? Então, bendiga a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, ó, Beth, tudo. Lembra da rigidez? Tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Beth, lê o 2 agora. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Por que ele falou isso? É só pegar, ele está dando uma exortação à própria alma dele. Bendize e não te esqueças dos benefícios que ele tem feito para você. Continua, por favor, o 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Entenderam? Deviam prestar atenção nisso. É uma bronca. Elizabeth, quem segurou você até hoje não foram os seus remédios. Por mais que você fizesse isso, não foi. Eu segurei a tua vida o tempo todo. Eu fiz com que você permanecesse vivo, Sandro. O tempo todo. Eu que levei seu pai e sua mãe no momento correto que tu me pediu. Eu executei essas coisas. Isso é verdade. Isso é conviver com a verdade. Mas nós temos que falar para dentro de nós. Ele está dizendo para a alma dele. Lê esse versículo. A irmã Beth leu 2, não é isso? Agora é o 3, ó. Perdão. Desculpa, não te esqueça dos seus benefícios. A Beth leu 3. Ó, ele que perdoa todos os seus pecados e sara todas as suas enfermidades. Ou seja, ele não está dizendo que você vai ficar sarado o tempo todo. Ele vai dizer, quem fez isso até agora foi eu, o Senhor. Agora lê, Silvia, o 4. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa da benignidade e de misericórdia. Olha aqui. Quem tem uma tradução diferente disso? Quem redime a sua vida de quê? Da perdição. Quem tem cova? Alguém tem cova? A minha diz que redime a tua alma da cova, da sepultura. Isso quer dizer que você chegou lá.
Entendeu? Isso quer dizer que ele redimir é resgate no hebraico. É resgate, eu resgato você. Olha, você perdeu todas as esperanças, você está lá na cova. Eu não estou falando de ressuscitar ou de cura. É da própria vida da pessoa. Quantas vezes nós chegamos até a cova e não nos lembramos depois de que fomos remidos daquilo ali? Aí no final da vida, viramos covardes. E você vai ver, daqui a pouco, Paulo falou para os Gálatas isso. Falando para os Gálatas, não é o texto que nós lemos na semana passada, não, outra parte. Falando isso. Vem cá, o que aconteceu com vocês? Quem está impedindo vocês? Depois, no final, é uma honra a Deus. É uma honra ao Senhor. Você viveu a vida toda sendo guardado por Ele. E no final da vida, tudo que você quer é viver mais. É viver mais, eu quero, eu vou fazer de tudo. Aí o diabo, já vou passar a palavra. Aí o diabo fala o que ele falou para o Senhor lá em Jó. Olha, pele por pele, não tem jeito não, tudo que eu me tenho vai dar para a sua vida. Então cumpriremos isso diante de Deus, ou seja, o que eu puder fazer para eu ter mais vida, eu aceito até a heresia. Para ter mais vida, eu aceito tudo que o Senhor fala para mim, fala. Só concluir aquilo que eu estava falando no início. O fato de você, eu conheço uma pessoa que ela comentou que ela era de uma igreja, que inicialmente o pastor falou assim, no caso abertamente, quem não estiver satisfeito pode procurar outra igreja. Falou assim. Qual era o sentido? Em relação à vestimenta, em relação à parte de maquiagens e adereço das mulheres. E algumas coisas dos homens. A igreja quase que ficou 1/3 apenas, porque 2/3 foram embora. Ele vendo que diminuiu a quantidade de membros, ele falou, não, agora pode. Porque ele não queria mais que fosse. Aí, vou concluir. Cristo chega no meio de pecadores em várias situações e fala assim, olha, não pratica isso, não pratique. Não faça. Não faça isso. Ele não dá uma opção assim, se não estiver satisfeito, vai embora. Não é essa a opção. Ou seja, a doutrina não precisa mudar para se adequar com a situação. Ele diz, não, agora pode. Antes não podia porque era errado e agora pode porque eu não quero ficar sem membro. Cristo chega e fala o seguinte, olha, não faça isso para que você não morra. Ele apresentava, no caso, a forma correta, como pai e como verdadeiro pastor. A questão é o seguinte, qual é o alvo de se mudar ou se adaptar a uma doutrina ou se passar a permitir alguma coisa? Não perder membro. Tudo bem. E certo, eu vejo. Fala assim, você ia falar. Não, você falou da pele por pele, né? Eu lembrei que eu li uma reportagem sobre a Glória Maria, que ela tomava mais de 80 tipos de suprimentos. Ela tomava 30 de manhã, 30 de tarde e 20 à noite. E aí eu lembrei disso, que na hora que eu vi essa reportagem, eu lembrei dessa passagem. Pele por pele, tudo igual, tem que dar pela sua vida. E não adiantou nada, porque ela teve câncer e morreu no dia. Mas o que eu estou falando, as pessoas buscam todo dia isso, através de, não só de medicamentos, mas agora os suplementos, porque o suplemento é para evitar. Tá. Então, certo. O Sandro comentou que Jesus falava assim, não pratique tal coisa. Guardados de espécie de ganância e tudo isso, os ensinos. O lance é que no final você vai desejar ter sido mais áspero com você. É isso que eu estou falando. Não estou dizendo que é a doutrina humana, porque a verdade ela não é condicionada a uma doutrina humana, e sim a doutrina de Cristo. Quem quer o reino dos céus, vou passar a palavra, quem quer o reino dos céus, não vai medir a sua vida assim, eu quero o reino dos céus e o que eu puder fazer, não, você não pode fazer nada. O reino dos céus tira de você, você vai andando cada vez mais nu. Você vai perdendo tudo pelo caminho, porque tudo que pertence a esse mundo não tem herança no reino de Deus. Não tem. Esse mundo jaz numa situação, no maligno. Então não tem o meio termo. Entendam bem. O lance de falar maquiagem e tudo, presta atenção. A pessoa que saiu também, saiu por quê? Mas eu quero, olha bem, olha o pecado, mas eu quero, você está entendendo? Pecado de ambos os lados. Um fala não pode porque peca dando uma ordem, não é isso? E o outro fala assim, não, mas eu quero, pecou do mesmo jeito. Sabe, a pessoa não tem, eu sei, quem falou que estou preocupado com isso, eu já não quero mesmo? Um exemplo, não seja opção da pessoa. Opção.
Sabe? Então a verdade, ela vem para isso. Vocês vão saber se essa verdade é verdade pela minha doutrina, pelo que eu ensinar para vocês. Exemplo disso, quantos pastores, eu já comentei com eles, senta na grama com as suas ovelhas, ensina sobre o reino. Mas não, a igreja vai se, a instituição vai se corrompendo, o líder está vendo, mas vai vista grossa, achando que não lhe será cobrado isso. Vocês repararam o Salmo 103? Faltou um versículo, olha só. O 4 diz que redime a sua vida da cova e te coroa de bondade e de misericórdia. Olha o 5. Quem enche a tua boca de bens. Entenderam essa frase? Quem enche a tua boca de bens. Todo mundo vai ser bens na boca. Os irmãos entendem o que é? Que enche a tua boca de tudo que é bom. De sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Olha a condição. Um correu, se preparou, fez e o outro esperou no Senhor. Uns confiam em carros, quem já leu isso, não é isso? Outros em cavalos, que era a vantagem da guerra. Nós, porém, confiaremos no Senhor. Exultaremos no Deus da nossa salvação. É Ele que redime a minha vida da cova. A verdade veio para isso. Vocês vão se libertar. A verdade vai libertar vocês. E outra coisa, uma vez você liberta pela verdade, a sua boca não vai pronunciar engano, porque você vai pronunciar o que você tem no coração. Fala, Beth, você queria falar? Aqui na fala do Alessandro, quando ele fala que o pastor falou que quem não estiver satisfeito que sai. Então, mas na verdade aquilo é tipo, na minha visão, é como se fosse uma coisa tipo psicológica. Porque na verdade ele não quer que saia, né? Ele fala aquilo, a pessoa que de repente gosta do local, creio eu, não vai querer sair. É uma pressão, né? Uma pressão. Isso aí, mas quando a pessoa resolve sair, aí já viu que a tática não está dando certo. Né? Porque a palavra não diz que nós, se o Filho do Homem nos libertar, nós somos livres. Então nós não devemos, eu acredito, viver debaixo de uma opressão. Julgo humano. Que diz que eles colocam um jugo na gente, que às vezes eles... Que eles mesmo não tocam. Mas eu já ouvi isso e era sincero. Ou você fica concordando com a doutrina da igreja ou você sai. E era sincero da parte da pessoa. Eu acho que tem pastores e pastores. Tem uns que apostam nisso que a senhora falou, né? Vou trabalhar na mente e pressionar para ver se a pessoa fica mas debaixo da minha doutrina. Tem pastor que realmente quer que a pessoa fique debaixo da doutrina. Quando fala e conhecereis, terão um profundo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, você saberá a profundidade de quem veio. Então, eu não preciso mais lutar em Joyce. Você não precisa mais lutar na sua vida e falar assim, não posso deixar que me tire a verdade do meu coração. Ela não tem como ser tirada uma vez que você a conheceu. E quem conheceu e rejeitou? Rejeitou antes de conhecer. Mal já começou. A Bíblia fala que não só conhece quem quer. Quem permanece? Não conhece quem não permanece. A rejeição não conhece quando ela se apresenta para você, não. Ela se apresenta para você por excelência, da parte de uma concessão do Senhor. Ela se apresenta para Silvia e fala assim, olha aqui, Silvia, prêmio para você, verdade. Ai, que bom. A verdade, você abraça a verdade, porque ela remiu a tua vida. Os ensinos de Cristo são a verdade. Vem cá, quem é que gostaria de ensinar assim? Ir para um monte e falar assim, bem-aventurados que choram. Porque eles serão o quê? Consolados. Nós não esperamos isso. Nós queremos o que? Não passar por nada. A verdade diz, olha, quando você chorar, você vai ser bem-aventurado, porque todos os homens e mulheres desse mundo buscam uma felicidade, seja nas selfies, seja na academia, ela quer um prazer próprio, sendo que dorme à noite frustrada. Um vazio no coração. Então, se você chora e geme por causa de uma situação adversa. Alguém chora e geme porque está acontecendo coisa boa? Não, chora e geme porque está sentindo. Vocês vão ser consolados. Exultai, vocês vão exultar, vão levantar a coluna. E serão recebidos por mim. Deixa a Bíblia aberta em João 3. Nós vamos comparar dois versículos, por favor. João 3. Capítulo
capítulo 3. João 3. A verdade, o pessoal confunde a verdade com o ensinamento. O único ensinamento que gera verdade são as palavras de Cristo. Lembra da mulher samaritana? Sim. Vocês lembram bem do caso, lembra? Ela lá conversando com Cristo, né? Ó. Aqui. Eu vou ler para vocês abrir, não. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tem marido. Disse Jesus: disseste na verdade bem. Porque, olha só, isto disseste com verdade. Assumiu a sua posição. A verdade, mesmo que machuque você diante dos homens, te ache ridículo, ela impera. Quer ver um exemplo? Não precisa ser roupas de não. Tu acha que ele está preocupado com a vestimenta? Se alguém botou véu na cabeça? Já reparou isso? Reparou esse negócio? Ó, agora alguém botar um véu na cabeça, vira até um charme. Vira até uma coisa assim, caramba, maneiro, para uma igreja, todo mundo usa véu. Hoje, não. Hoje a vergonha e o desprezo para você, se você não está socialmente nas mídias. Pode verificar. Nossa, coisa esquisita. Sabe, acabou esse negócio de zombar porque você usa vestido teu pé. Acabou. Pelo contrário, profetas e profetas com roupão até o pé estão fazendo vídeos, fazendo efeito lá, dizendo que teve milagre. O Felipe presenciou isso, não presenciou, Felipe? Fazendo efeitos no vídeo, mas que aconteceu um milagre na hora. Porque a evidência pecaminosa é isso. Vamos nos apresentar. Não vamos deixar lá atrás, não. Se o mundo se apresentou, quem se apresentou primeiro nas mídias sociais? Foi o cristão? Vocês acham que foram os cristãos? Não. Os que revelaram que é Cristo? Não! Começou, tudo era do Egito. Aí isso aconteceu? Eu vou lá e pego para mim. Teve um rei chamado Asa. Acho que foi o rei Asa. Acho que foi, não confundo os nomes, mas acho que foi o rei Asa, que ele foi visitar o rei da Síria e olhou o altar lá, bonito. Um altar do Deus pagão. Ele pegou, gostou, esse altar que eu quero lá no tabernáculo do Senhor, no templo. Mandou tirar o altar verdadeiro e colocou aquele. Porque aquele era top de linha. Olha só esse altar que ele fez. Ele não olhou que esse altar era para o Deus Dagon. Ou Dagon, como falam. Ele olhou assim, eu quero. Irmãos, você chega numa igreja, entenda bem. Você vê estereótipos. Quer ver um exemplo? Eu sou pastor de surfista. Vê se vocês entendem. Porque eu já presenciei isso. Eu sou um líder dos que andam de skate. Aí sabe quando tu vê ele? Tu vê ele de calça rasgada, tênis rasgado e um skate. Isso não é julgar, isso não é ser radical. É olhar a mentira e não recebê-la. Quer ver um exemplo? Uma determinada pessoa falou para mim: meu ministério é com surfista. A Bíblia fala que existe ministério separado de salvação de almas? Existe uma... A Bíblia só diz assim: se o nosso evangelho está encoberto para quem? Para os que se perdem, que rejeitaram. Não existe evangelho encoberto, eu não tenho que me fantasiar. Mas Paulo se fez de tolo para ganhar o tolo. Nada a ver, aí entra outra mentira. Eu me vi de fraco para com fraco, ou seja, eu me coloquei na posição dele, eu não imitei os seus pecados. Aquilo que o Alessandro falou, eu pego a pessoa e falo assim, como é que eu vou citar um exemplo? É como você vê aquela mulher, toda de vestidão até o pé, e achar que não vai sair nada dela para você. Você entendeu? Mas não é porque ela está com vestidão, não. Eu fui, presenciei isso, e fiquei com ternura no coração, numa igreja onde todas as mulheres estavam com a roupa única, de uma cor só, mas quando eu vi até o pé, mas quando eu vi chegar uma pessoa bacana, que eu vi pelo carro, bacana que eu digo, a pessoa bem de vida, rica, e ela foi abraçada por essas mulheres, eu presenciei isso. Eu falei, caramba, o estereótipo caiu por terra. Elas apresentavam amando aquela pessoa, assim, trouxe, não olhou para a condição dela, da roupa, nada. Botou ela sentada no banco, a mulher chorava abraçada com elas.
Sabe? Então, essa situação, eu não tenho que imitar o pecado. Eu não tenho que imitar o pecado, eu não tenho que trocar as coisas de dentro da igreja porque eu vou agradar o pecador. Ó, tinha uma igreja, tinha uma frase assim: igreja tal, uma igreja de pecador. Como é que era a frase? Pecadores arrependidos. Não, vou citar mesmo, porque isso foi público. Pecadores arrependidos. Passados os anos, mudaram. Uma igreja de arrependidos. Irmã Beth, a irmã Beth pode ser arrependida de não ter dado uma boa pancada na cara daquela pessoa que afrontou a irmã, não pode? Pode. Sim, você pode muito bem ser arrependido de não ter tido vantagem em cima de outra pessoa no trabalho. Me arrependi. Arrependimento, olha só, era pecador, mas isso fere as pessoas. Vamos botar só de arrependidos. Eu sou arrependido de ter trocado de esposa. Me arrependi. Antes eu tivesse sido trocado, sabe, de esposa. É essa capciosidade na frase que a mentira entra. Eu não tenho que imitar o pecado para chamar o pecador. Eu não tenho que parecer, porque tudo isso que está na mão dos irmãos, que eu já contei, antes pertence ao Egito. Pertence a ele. E no caso, alguém fala assim, mas isso é radical demais? Sim, é radical demais para quem não quer. Eu não quero deixar isso. Eu não quero. Então eu crio um monte de desculpas, um monte de coisa na minha vida que vai fazer com que eu pareça que eu sou uma pessoa normal. Aí eu digo, o problema todo é se quando chegar no porvir e verificar que realmente passar pela porta estreita não era tão simples assim. Sabe, não era. Por quê? Porque a rejeição da verdade. Olha, João 3, não é isso que eu li? Que eu li, não vou ler agora. Ó, João 3. Não. João 4 foi o que eu falei da mulher samaritana. João 3, versículo... Aqui. O Jorge, você vai ler pra gente o versículo 19, por favor? Bem pausado, tá? Deixa todo mundo achar. Achou, Beth? Olha só. E a condenação é esta. Para. Tem o que depois de esta? Sim, 2 pontos. Dois pontos. Ó bem, todo mundo aqui entende a língua portuguesa, o mínimo que seja. Eu vou dizer para você, Beth, qual é a condenação. Então você não quer saber? Você mesmo, irmã Elizabeth, não quer saber qual é a condenação? Sandra, você tem desejo de saber qual é a condenação? Sim. Tem desejo, Joyce? Então você vai saber agora. Não tem como Jeremy mudar isso, fantasiar ou pintar de outra forma. E a condenação é esta. Lê, Joyce. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ele está dizendo essa frase toda, que é uma frase até aceitável como frase, é o quê? A condenação. O que habita na luz, que eu falei agora há pouco? A verdade. O que habita nas trevas? Mentira. A mentira. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Mas por que eles escolheram as trevas? Porque É isso que eu estou dizendo? obras eram... As suas ações eram ações más, eles não sabiam que já era natural deles, que eles gostavam dessas ações. Então guardem isso, a condenação é esta aí, ó. Então não tem como ninguém falar, o que é condenação? Está aqui escrito. Está aqui escrito. Aí você vai falar assim, mas e o restante? Lê, o irmão Beth, o 20 e o 21, por favor. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Para. O que tem na luz, Alessandro? A verdade. Então eu aborreço o quê? A verdade. A verdade, continua, Beth. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O que tem na luz de novo? Verdade. Então ele não vem para onde? Para a verdade, para a luz. Então, para a verdade. Porque as suas obras serão o quê? Reveladas. Reprovadas, reveladas e reprovadas. Continua, Beth, agora o 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O que te lembra isso? Quem pratica a verdade? Olha, o que te lembra? É a base do estudo aqui. Versículo 31 do capítulo 8. Aquele que faz o que com relação à palavra?
Permanece. A tradução é bem dizer a mesma. Pratica, permanece, ou seja, eu não fico somente ouvindo. A Bíblia fala que aquele que é ouvinte da palavra e não praticante é semelhante a quem? Quem constrói na areia. Não. Paulo fala, ele fala assim, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho. E logo sai, gente, eu falo isso para todo mundo, já reparou, tu nunca decora o teu rosto. Tu depende de um espelho para saber como você é. Assim, eu olho assim, eu já não lembro mais como eu sou. Uma vez eu comentei isso com uma pessoa falou assim, cara, eu não tinha reparado isso. Você sabe, você não tem ideia, você não tem. Como é que é meu rosto? Você precisa olhar no espelho e ver, essa sou eu. Então aqui, repetindo, mas quem pratica a verdade vem para onde? Ou seja, a fim de que suas obras sejam manifestas, eu não me envergonho. Olha aqui, a verdade não vai mais expor aquilo que foi limpo um dia por Cristo. São feitas em Deus. Agora, compara, por favor, compara com João 18:38. João 18:38. Sabe o que pode ler pra gente? Sim. Só que tem uma coisa, você vai ler o 37 primeiro. Pera, todo mundo achou? Sim. Vai, lê, estamos encerrando. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Olha bem, a frase, ele permanece fiel ao que ele falou no início, a fim de dar testemunho. Se eu dou testemunho, eu confirmo que a verdade é o quê? A verdade é o quê? Mentira? Não. É verdade, eu confirmo isso, que a verdade é a verdade. Continua, Sandro. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pronto. Então existe uma diferença. O mais incrédulo que você seja, ouvirás a voz de Cristo, porque a verdade achou encaixe no teu coração, Beth. Não foi a pastora que fez isso, não foi o pastor, não foi o diácono, não foi o irmão Gerônimo, não foi ninguém. A verdade achou espaço no teu coração. Ela se encaixou no teu coração. Você realmente viu, meu Deus, ela se encaixou naquilo que é a única coisa da minha vida. Com quem ele está falando, Sandro? Com Pilatos. Certo, olha bem. A fim de dar testemunho da verdade, todo aquele que é o quê? Da verdade, ouve a minha voz, não é isso? Isso. Agora na frase de Pilatos, uma frase simples. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Pronto, só até aí. Já reparou essa pergunta vindo de um magistrado? O que é a verdade? É isso que vocês estão vendo todo dia. Essa pergunta abre espaço para quê? Olha só. Eu sou uma pessoa influente, eu sou Pilatos. Ok. No entanto, você está preso aí, eu tenho poder para te soltar. Então eu te pergunto, o que é a verdade? Não bastava Jesus pronunciar outras palavras para ser livre? Sim. Não é isso? Sim. Ele fez, então vem cá, ele não fez uma, como é que fala? Quando você, interrogatório? Sim. Você é rei dos judeus, porque isso politicamente estaria infringindo Roma, não é isso? Sim, sim. Você está dizendo. Ele não negou, tu dizes. Eu para isso nasci. Em nenhum momento ele pronunciou assim, eu já estou exercendo meu reinado. Meu reino não é desse mundo. Eu para isso nasci, para isso eu vim. A fim de quê? Que o meu reinado dê testemunho da verdade. Aí Pilatos veio e fala assim, e daí? O que é a verdade? Essa pergunta é mundial. Todo mundo faz isso. Então, quando você faz a pergunta o que é a verdade, sobra espaço para quê? Se não existe uma resposta do que é a verdade? Resposta, firme, sim. Reparem bem. Ele está dizendo, a fim de dar testemunho da verdade, tudo aquilo que você ouve do Pai, que orienta a sua vida no caminho. Já que não existe uma resposta didática, assim, sempre responda isso, que isso aqui é a verdade. Sabemos que é verdade. O Filho a revelou àqueles que amam o Pai, não é isso?
Então abre espaço para quê? Dúvida. E dúvida gera o quê? Atrai o quê? Se eu tenho dúvida, atrai o quê? Mentira. Mentira. A dúvida atrai mentira. Por isso, Joyce, que a gente conversa muito sobre isso. A dúvida não atrai assim. A dúvida atraiu a verdade. Não. Quando eu começo a duvidar, isso já é uma obra das trevas. Porque segundo o Salmo 103 que nós lemos, lembra-te, não é isso? Lembra-te, o que acontece com os eventos de Cristo na nossa vida com o passar dos anos? Eles são ocupados pelas desavenças, pelas brigas, pelas insatisfações, não é isso? Você não lembra que no pior momento da tua vida o Senhor te sustentou? Você não consegue mais lembrar porque você não o que, segundo João 8,31? Não o que? Não permanece. Não permanece. Permanecer, não mudar de condição. As pessoas usavam vestidão até o pé. Se isso era honesto na vida delas, nunca deveriam ter tirado. Vê se você entende, Beth. Nunca deveriam ser honesto. Honesto, se é uma coisa por eu faço isso para o Senhor. Mas quando não é honesto, é tirado, é ocupado depois. Se eu falo, eu tenho chance na minha vida de, com a minha inteligência, ganhar esse mundo, eu escolho não ganhá-lo. O que vai acontecer comigo se daí 30 anos, mas eu já fiquei 30 anos, compensou tudo? Não! A Bíblia fala que melhor é o que, Sandra? Do que o quê? Do que o início, porque no final você vê o resultado. Uma vez eu comentando com a minha mãe, falei, mãe, olha só, com minha mãe e meu pai, palavras que o Senhor colocou nos meus lábios, não vai ter valor nenhum 20 anos de pregação do Evangelho se no final a dúvida entrou no teu coração. O modo de agir, não é mais isso não. Olha, a Bíblia fala que da forma como você recebeu, você permanece. Alguém recebe a Cristo no oba-oba? Receber mesmo, segundo Deus? Não. Por isso que aquele conselho de Atos, lembra o conselho de Atos? Que por muitas tribulações compete vós entrar no reino dos céus. Deixa eu citar só uma coisa. Quem lembra de Ananias e Safira? Era um casal de classe média, fazia parte da igreja. E na igreja era tudo comum, não era? Tudo comum não era obrigatório, era tudo comum. A Joyce leu isso e ficou espantada. Era assim, tudo comum. Quando ele vendeu uma propriedade, ele devia, não por obrigação, mas por excelência, devido à condição da igreja, de todo mundo ser comum, depositar aos pés dos discípulos, não é isso o valor? Sim. A Bíblia fala que ele pegou metade, vou falar metade, porque é uma parte, pegou metade, ou uma parte, e guardou para ele. E a outra parte, a gente só está aqui, vendi uma propriedade, e está aqui aos pés de vocês. Pedro sabia de alguma coisa? Ainda não. Não, Pedro não sabia. De qualquer forma, não sabia, nem depois não sabia. Pedro disse assim, vem cá, Ananias, por que deixou o quê? Satanás. Gente, Satanás é muito forte. Por que deixou Satanás fazer o quê? Não foi Satanás só. O que Satanás fez? Porque você permitiu que ele fizesse o quê? Enganar. Não, a frase, enchesse o teu coração. Não mentiste, havendo tu, tendo vendido a propriedade, não era tua, não era só porque você não pecaria. No entanto, qual foi a profanação aí? O que ele quis ter ao mesmo tempo? A honra diante da igreja e as vantagens do mundo. Ao mesmo tempo. Isso aí. Então o que acontece? Quando você olha, não mentistes a Deus, não mentiste aos homens, mas a quem? A Deus, não é isso? E agora? Morrerás. Olha bem, pega a sua lógica na sua mente aqui, abre a mente. Mas não precisava fazer isso. Não precisava fazer isso. Os filhos de Arão também não. Lembra dos filhos de Arão? Lembra que foram... Gente, eles foram tostados. E a Bíblia fala que Arão
ficou indignado com isso. Já leu, sabe? Está lá, a Bíblia fala que Arão se calou. Ele viu os filhos dele sendo consumidos porque profanaram. Então existe, irmão, existe sim, existe. É uma coisa que é feita sem necessidade, porque não há uma obrigatoriedade de você fazer aquilo. Né? Você faz Isso, quando Pilatos falou assim, o que é verdade? O que é verdade? Fala para mim o que é verdade. Você não está aí conversando comigo? Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo... Abre em Gálatas, capítulo 5, versículo 7, para a gente encerrar. Gálatas. Essa pergunta que Pilatos fez, irmãos, isso tem uma influência muito grande no mundo, no meio das pessoas que querem seguir a Deus. O que é verdade, Alessandro? Hoje em dia você enfrenta perseguições. Ô Joyce, presta atenção nisso, para você entender as coisas que você me pergunta. A perseguição vem justamente o seguinte: qual é, Joyce? Eu tenho retórica para falar contigo. Eu penso diferente, não falo isso, não tem nada a ver. Eu penso diferente. Eu penso diferente. Eu observo diferente. Eu entendo diferente de você. Ou seja, você está o quê? Enganado. Enganado. A afirmação não é mais que eu não concordo com você. Não era assim antigamente? Eu não concordo com você, não. Você está enganada. A verdade é essa aqui. É essa. Olha os Gálatas. Versículo. Vamos encerrar com esse versículo. Capítulo 5, versículo 7. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Aí. Quem vos impediu? Foi quem que impediu? Porque eu não fui. Ele fala logo depois. Não é isso que ele fala? Leu o próximo versículo. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Ou seja, ele. Paulo está falando dele. Vai. Um pouco de fermento levega toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Olha. Um pouco de quê? Fermento. Sabe o que é isso? Você caminha verdadeiramente com Cristo e resolve olhar o mundo. Olhar o mundo, aí sabe o que acontece? Detalhezinhos, não tem nada a ver não. Está mudando nada em mim, já mudou há muito tempo. Já mudou, porque o que é das trevas não deve ser subestimado. Ensinei isso a minha vida toda, porque isso é bíblico. Não subestime os ardis do maligno, porque ele tem poder ao duvidoso de arrastá-lo. Ele tem poder. Então, o que vocês aprendem hoje não são as palavras do Jerônimo. São as palavras que o Senhor proferiu para que vocês tenham conhecimento pleno da verdade. Pleno, total. E ela não saia mais do vosso coração. Vocês corriam bem, ó. Está dizendo, vocês corriam bem. Quem foi que enganou vocês? Para não seguir mais a verdade. Não seguir a verdade. Não fala que você parou. Fala. Fala assim, ó. Vocês corriam bem, vocês estavam num caminho bom. Agora vocês correm mal. Vocês não seguem a verdade. E lembre-se, a mentira, antes de vir para vocês, ela é do Egito, ela é do mundo. O mundo não tem como lhe oferecer. Os enganos desse mundo são bondade nas pessoas. Vê se você entende. Agora tem uma febre. Tem uma febre. Ah, porque fulano vê o melhor nas pessoas. Nem em mim. Eu não quero que as pessoas vejam, porque não vão encontrar o melhor em mim. Se alguma coisa virem de bom em mim, não fui eu, foi Cristo. Ah, porque, olha, a pessoa tão amável. Não se confunda. Se a pessoa vive em trevas, vai ser uma inimiga. A Bíblia fala assim, se a pessoa não se contenta com as sãs doutrinas, mas torce a palavra, com os tais nem falais. Mas não quer dizer para você desprezar a pessoa, é porque ele pode enganar você. Não foi o que nós comentamos aqui agora, Joyce? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Bastou dar ouvidos, é aquela pregaçãozinha no YouTube, bonita demais, sabe? O cara agradável, o cara é bonito. Tem isso também, ele é bonito, sabe? E ele vai, e quando vê, como é que Paulo fala a Timóteo? Destilam o veneno. Fala. Mas o pior não são essas pregações, o pior é como viver no mundo
se o mundo jaz no maligno, na mentira, no engano, nessa suposta bondade. A pregação, a falsa pregação fala isso. Ele consegue mostrar para você que você vai viver para começar por ele. Por ele. Você vai conseguir viver isso. Aí isso que acontece? A Beth tem experiência, os filhos começam a ser contaminados. Porque você não tem como tirar isso deles. Uma vez que eles percebem uma coisa diferente, lembra? Diferente. Aquela novidade para eles é a novidade, vindo da mentira, ela entra no coração. A minha mãe sempre falou de conversão, de ser lavado por Cristo. Agora eu ouvi uma coisa diferente, essa coisa diferente me agradou. Então dificilmente uma pessoa consegue se retirar da mentira. Porque a mentira para ela é mentira? Não. É o quê? É uma verdade. Verdade. Plena e... Isso. O capítulo 18 de Provérbios fala assim, ó, 18, versículo 3, se eu não me engano, eu acho que é isso. Fala assim, o tolo não tem prazer no entendimento, mas que se manifesta a sua o quê? Opinião. Hoje em dia, você ter opinião é o que basta. Você é uma pessoa com opinião, não importa se a tua opinião é tola, se ela fere a verdade. Você simplesmente quer mostrar sua opinião. E isso não sou eu que estou falando. Foi considerado o homem mais inteligente do mundo, que foi Salomão. Assim, o tolo não tem prazer em entendimento. Ele tem prazer em expressar sua opinião. Pronto, expressei minha opinião, não importa se eu nem acredito. Então, vamos colocar de pé e vamos encerrar. Hoje teve muitas indagações, aí passou um pouquinho do horário. Vamos orar? Sandro, pode orar para a gente? Por nós aqui, para encerramento da escola? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor Deus, nós louvamos e engrandecemos o seu nome, ó Pai. Bendizemos, ó Pai, com todo o nosso ser, com a nossa alma, porque só Tu és digno, Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheste, te agradecemos porque o Senhor tem escolhido pessoas para falar, ó Pai, da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque estamos diante do Senhor sendo sustentados, ó Pai, tendo a revelação da Tua palavra e sendo sustentado pelo Senhor nesta caminhada, ó Pai, até aquele grandioso dia, ó Pai, que estaremos diante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, pela verdade, ó Pai, que foi manifesta pelo Senhor, ó Pai, através da pessoa do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, muito obrigado em nome do Senhor por termos, ó Pai, acesso a esta verdade, a verdade suprema, a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.